Certo. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Leonardo Carvalho Tenório, Vossa Excelência, é a primeira vez que nós estamos nos encontrando, mas eu quero dizer para Vossa Excelência que eu não tenho negócio de estar adulando ninguém, mas o senhor está conduzindo, mesmo jovem ainda, conduziu esse júri na hora que precisou, porque eu reconheço que até eu tive exaltado, mais o colega ali, mas isso é do Tribunal do Júri, e se eu compulso, eu acho é bom isso, porque muitas vezes se exalta, mas isso é bom para todo mundo. E eu vejo que a Vossa Excelência, até o momento, conduziu esse Tribunal do Júri com a maior imparcialidade. E eu digo isso, Vossa Excelência, será que todo juiz faz isso? Não. Tem juiz que mesmo que está vendo no Ministério Público, até nas perguntas. E Vossa Excelência, eu vi várias perguntas de Vossa Excelência, até ajudando a defesa. Para saber, ajudando a defesa, porque não quer não, quer descobrir a verdade. Não é porque quer ajudar a defesa. Ajudar a defesa porque eu senti, pelas perguntas, que queria descobrir a verdade. Com prazer estar aqui nesta comarca. Doutor promotor de justiça, doutor Gilberto Santos, Vossa Excelência, eu quero até trazer para Vossa Excelência porque eu não pedi para meu constituinte não responder as perguntas do Ministério Público. E agora eu trago e vejo o seguinte, que no Piauí só tem 2 promotores que eu deixo, porque quer buscar a verdade. E Vossa Excelência, como eu não conhecia, eu pedi, mas Vossa Excelência, até as perguntas, apesar que nós vamos ter contradição aqui em relação a principal sua testemunha, eu vou mostrar que nós temos contradição aqui, e grande. Mas, Vossa Excelência, e desde já, eu quero agradecer Vossa Excelência, que são 3 réus, e Vossa Excelência, que eu ia perguntar a Vossa Excelência como foi essa morte. Se os 3 pegaram na arma e atirou. E Vossa Excelência, pelo menos, por aí, tem 2 pedindo absolvição. E o meu constituinte, o senhor pede a condenação. Mas já é um avanço. Eu quero agradecer aqui também os advogados de defesa, doutor Ivan e doutor Alain, que representam o Jamerson. Quero agradecer também o advogado Hélio Silva e Andressa, que representa o acusado Tiago. Quero agradecer o Serventuário da Justiça, porque se não fosse Vossa Excelência, nós não estaríamos hoje aqui nesse Tribunal do Júri. Polícia Militar, advogados aqui presentes, estudante de Direito, a minha esposa que está ali quietinha. Não pode brigar comigo, estou cansado. Não pode brigar não. Familiares da vítima e do acusado. Primeiro, eu quero pedir a compreensão, porque eu sei o sofrimento que tem a mãe daquele jovem que se foi naquele dia e o pai. Mas eu quero pedir a compreensão, porque na fala do colega ali, teve várias manifestações vindo dali, e eu quero pedir a compreensão de todos. Porque quem vai julgar o meu constituinte e os outros também são esses 7 jurados. Por isso eu peço a compreensão de Vossa Excelência de não se manifestar e deixar para os jurados decidir. Portanto, eu quero me solidarizar com vocês. Por que eu digo isso? Eu já tive um irmão
e foi assassinado. É doído. É doído. Vocês, pelo menos, estão trazendo os supostos acusados aqui no tribunal do júri. E nossa família não teve esse gosto, porque até hoje ninguém sabe, foi em Brasília. Mas, por outro lado, eu fui lá em Brasília, eu como advogado criminalista, e disse, olha, lá na delegacia, eu não quero que traga aqui para vocês um suposto acusado. Traga o acusado. Se não trouxer, não precisa trazer um suposto. Portanto, eu passei por essa situação e passa ainda, ele só tinha 2 anos mais novo do que ele. Portanto, chegando a esse ponto, eu espero que Vossa Excelência não se manifeste, porque essa defesa jamais, nunca aconteceu comigo. Eu já defendi réu que tinha matado uma pessoa que já tinha matado não sei quanto, mas jamais este advogado vem aqui para querer falar de vida. Porque nesse processo quem arbitra é o filho da senhora. Porque tem advogado, inclusive foi inserido no Código de Processo Penal um artigo, porque se dava principalmente nos crimes de feminicídio. A mulher era a pior coisa do mundo. Trazia, que às vezes que queria trazer lá do túmulo e botar no prostíbulo. Advogado fazia isso. E eu vi foi uma advogada fazer isso com outra mulher, morta. E os filhos chorando ali. Um advogado defendendo o acusado. E eu aqui não quero saber quem era a vítima. Se a vítima era ruim ou boa. E eu sei que era uma pessoa boa, trabalhadora e um rico empresário, infelizmente se foi. Portanto, eu aqui, esse advogado aqui, jamais vai falar da vítima. Não vou. Vou fazer a defesa do meu constituinte, mas falar jamais. Vossa Excelência, eu quero também agradecer a presença dos familiares dos acusados, mas parece que só tem, parece 2 pessoas aí do meu constituinte, e tem mais do Tiago, também a presença de Vossa Excelência. Aqui tem esse lado querendo um resultado e esse lado querendo outro resultado. E quem vai decidir são Vossa Excelência. Vossa Excelência, esse simples advogado, porque se vocês estão pensando pela minha idade, não, aí começou há muito tempo, não, eu sou advogado de 2019. A minha formação primeiro foi engenharia. Depois, com a raiva do meu filho que não tinha passado no vestibular numa faculdade pública, eu estudei 2 meses e passei em direito e comecei a gostar. E comecei a fazer o direito. Mas experiência no júri eu tenho um pouco. Eu estou chegando aos 500 júris, eu já fiz por esse Brasil inteiro. Inclusive já fiz um júri aqui numa cidadezinha próxima de vocês, São Sebastião do Pazé. Já fiz um júri aí. Vossa Excelência, se eu fosse um deputado, a primeira coisa que eu fazia era tirar esse nome de jurado da Constituição. Fazia um projeto. Tem 2 coisas que eu sou contra no Tribunal do Júri. Um chama sentença de pronúncia e o outro jurados. E eu digo por quê? Jurado é a pessoa que jura. E aqui não é só aquele juramento. Vossa Excelência são juízes. E o juiz tem que ser imparcial. A partir da hora que vocês prestaram o julgamento e sentaram nessas cadeiras, Vossa Excelência são juízes. Uma vez o promotor de justiça disse que eu queria
estava adulando o jurado, desse jeito, porque chamava Vossa Excelência. Eu digo, quando eu estudei português, o pronome de tratamento para juiz era Vossa Excelência, porque a partir de agora eu não vou chamar jurado, vou chamar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência que são juízes dessa causa. Vossa Excelência é quem vai julgar esses três jovens. E portanto, eu quero agradecer a presença aqui de Simão dos Santos Moura, Simon, é Cunha, né? É Cunha, né? É, pronúncia bonita, né? Mas eu jamais ia falar, é Simão, vou explicar aqui. Mas é o Simon. Vou lembrar, Simon. Henrique Cerqueira dos Santos Azevedo, Vitória Baixo da Silva, Averaldo Márcio dos Santos Filho, Tiago dos Santos Pereira, Luana Clisman, é Clisman? Correia Santana e Emílio Carolina, é a senhora, né? Ficou só a senhora de mulher, é a senhora. Portanto, Vossa Excelência, passada essa fase das saudações, eu vou, antes de entrar no mérito, e eu vou ser sincero com Vossa Excelência, geralmente quando eu pego isso aqui e vou grifando o que o promotor vai dizendo, está 3 folhas. Essa aqui só deu, eu não tive muita coisa para colocar aqui, porque vou contrariar antes de entrar no mérito. Vossa Excelência, o promotor fala uma coisa correta: a soberania dos veredictos. Vossa Excelência, hoje só tem uma tese que eu concordo, Vossa Excelência, que o Supremo derrubou, que foi aquela que usava muito. O cara matava a mulher, e aí o advogado vinha aqui, escolha a barra com a mulher que acabou. Aí, alegando que é uma legítima defesa da honra. Eu concordo que aquilo ali tinha que acabar. Mas qualquer outra tese, até o perdão, Vossa Excelência pode dar, porque nós temos um quesito genérico, que ele é obrigado a ser requisitado. O jurado absolve o acusado, é obrigado. E, portanto, o jurado pode absolver ou condenar de acordo com a sua convicção. Vossa Excelência, o promotor, e ele sabe, e eu vi que ele sabe, que ele é inteligente, ele disse uma coisa aqui, que o tiro foi nas costas e pelas costas. Nas costas ele provou. O senhor provou. Mas pelas costas não provou. Porque, Vossa Excelência, uma briga generalizada, isso aqui não tem dúvida que teve uma briga generalizada. Ali estão brigando. Vamos dizer que uma pessoa foi atirar nele. E naquela hora da briga ele se virou, bateu nas costas, mas não quer dizer que foi pelas costas. O Ministério Público provou que foi nas costas, que foi na omoplata, que é aquele lugar que nós chamamos de pá. O matuto, que eu sou matuto também, foi na pá. Isso é verdade. Vossa Excelência, o direito aqui que nós vamos ver aqui, para Vossa Excelência julgar esse caso, é do Brasil, não é dos Estados Unidos, não. Se fosse dos Estados Unidos, eu acho que eu ganhava todo o júri. Porque lá de 12, se tiver um contrário, o cara está absolvido. De 12, um está absolvido. Nós não estamos nos Estados Unidos. O direito do acusado é até não aparecer aqui, permanecer calado. Agora é uma cartilha do Ministério Público. Sempre vem com essa história quando o acusado não responde nada, ou por quê? Não
não prejudica o seu depoimento, mas ele joga para o jurado. E o jurado pode entender dessa maneira. Não falou. Mas o caso do meu constituinte, ele disse: vou responder a pergunta do juiz togado, do meu advogado e dos jurados, que são meus juízes hoje. E eu fiz isso porque não é o caso hoje de Vossa Excelência, mas a maioria dos promotores quer confundir o acusado. Melhor testemunho é o Evanildo. Agora eu vou mostrar que o Evanildo mentiu aqui, mentiu no primeiro depoimento na delegacia, mentiu duas vezes ele foi na delegacia, mentiu na instrução e mentiu hoje. Se for condenado não por conta daquela testemunha, eu vou mostrar que não tem condição de ser ele condenado. Ele tem que ser absolvido. Duas testemunhas aqui, chamadas Ivanildo e Alan. Mentirosos. E eu digo que são mentirosos mesmo. Aqui tinha duas pessoas que estavam dentro da briga e falaram a verdade. Chama Valdec e Márcio. Contou a história que aconteceu. O que viu, ele não foi criar o que não viu. Mesmo estando com as camisas querendo a condenação dos acusados, ele não trouxeram historinha aqui não. Agora o Ivanildo trouxe. O Alan trouxe. E eu vou mostrar. Tem várias testemunhas neste processo que, infelizmente, eu no rol de testemunha, eu não era advogado, botou só a testemunha do Ministério Público, que eu teria que botar duas testemunhas chamadas Eberson e o outro Davidson. Esses dois eu ia chamar para mim aqui como testemunha de defesa. Infelizmente não aconteceu. E eu vou mostrar. Eu só estou vendo o que o Ministério Público falou. Depois eu vou entrar nas teses. Vossa Excelência, quando o rapaz foi preso, suposto flagrante, eu digo suposto porque o flagrante é quando a pessoa logo é pego praticando o crime, ou logo após o crime, até mesmo depois com a arma do crime. Nada disso aconteceu. Porque para mim isso foi flagrante. É tanto que ele foi solto na audiência custódia. Você acha que um crime desse, de homicídio, ele não teria ficar lá preso? Com certeza. Mas vamos lá. Quando terminou, como é que funciona? Você faz um inquérito, vai ouvir todo mundo, e eu vou concordar com Vossa Excelência que é mal feito. Aqui tem uma coisa aqui que diz que é o local do crime. Uns riscos, não veio no local do crime, não veio o rapaz morto, nada. Isso é local do crime. Está aqui nesse processo. É porque eu digo, eu não vou fazer, mas como o senhor disse, eu concordo com você. Não tem o local do crime. Não tem. A primeira coisa que o perito faz, isola o local e faz a perícia. Nada disso tem. Mas isso já passou. Eu concordo que já passou, né? E aí, o que foi que aconteceu? Foi feito um inquérito. Quando se termina o inquérito, a Polícia Civil faz um relatório final. É o apanhado de tudo. Nesse relatório penal, relatório policial, relatório final, ele inicia as três pessoas, né? E o que é que acontece? Ele pega a prisão de vocês todos, até tu que já tinha saído. O juiz negou. É para não chegar que meu constituinte não está fugindo, não está foragido. O juiz negou sem aplicação de medidas cautelares do artigo 319. Se ele tivesse aplicado, Vossa Excelência,
as medidas cautelares do artigo 319 e ele tivesse saído da comarca, eu concordo que estava foragido. Mas não aplicou nenhuma medida cautelar, pois, portanto, ele não tinha nem impedimento de sair de Camaçari ou ir até para o exterior, porque não tinha impedimento no processo. E ele participou da audiência de instrução e julgamento, que nem precisa participar. O acusado não precisa participar, só precisa o advogado dele estar presente. Portanto, ele não estava foragido, e nem o Gênesis, nem um deles estava foragido. Ele podia não ter aparecido hoje, está aqui. Ele está aqui desde de manhã, participando do julgo. Aqui também, eu vou acompanhando com isso aqui. Ele disse que viu botaram lá uma imagem, ele disse que a pessoa disse, para aí. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se eu tivesse esse dom, eu ia jogar na loto, na Mega Sena, final do ano. Porque tá a imagem aí, não está ouvindo nada de ninguém parar. Para aí. Vossa Excelência, esse rapaz, em momento algum, negou que aquele carro era dele. Vocês viram, quem está fugindo não passa bem devagarzinho. O cara ia bem devagarzinho, passando por um carro que estava meio atrapalhando, não fez nada. Ali é fugido. Ali ele está fugindo? Não, ele está indo normal. Teve uma briga aqui, todos os carros que teve lá saiu. Aí foram atrás, que é o carro do Beto. Filmaram só o carro do Beto. Só o carro do Beto passou naquela rua ali. E ele não nega que o carro era dele. Beto não nega que estava lá no dia. Vossa Excelência, em momento algum, o Beto está participando dessa briga. Eu quero desafiar qualquer testemunha se o Beto entrou nessa confusão. Desse jeito não dá. Eu pedi para não atrapalhar. Senhor Raimundo, o senhor pode até anular, o senhor pode conseguir, caso venha uma condenação, o senhor anular o júri por causa disso. Eu sei o sentimento do senhor, mas o senhor pode até prejudicar caso tenha uma condenação. A defesa fez várias perguntas para a testemunha ser contraditória. Não, quem vai ser contraditório é ele mesmo que eu vou mostrar. E eu vou dizer o seguinte. Estou de frente a ele aí. Mas eu fiquei com medo dessa testemunha. Eu fiquei. É sério. A testemunha é para dizer o que viu. Não é aqui para ficar daquele jeito, não. Olha, doutor, você está me fazendo as perguntas, mas não foi desse jeito. Ah, não. Diz que a assinatura é do irmão dele. Do irmão dele. Que validade tem essa testemunha? Vossa Excelência, testemunha, o juiz aqui tem que ser imparcial. Testemunha também tem que ser imparcial. Eu nunca tinha visto na minha vida. Até hoje, eu tenho mais de 500 júris. Eu nunca vi uma, meus colegas advogados que já viram, eu nunca tinha visto uma testemunha vir aqui testemunhar com as camisas dos parentes da vida. Nunca tinha visto na minha vida. Essa testemunha é imparcial? Não. Testemunha, todas elas
imparcial. Todas elas querendo a condenação de todos os acusados. Estou falando não é só do meu, não de todos. Portanto, essas testemunhas, eu vou chegar no mérito. Vossa Excelência, eu concordo com o colega, com o meu nome, com o doutor Ivan. Vossa Excelência, o tribunal do júri, nós tínhamos até outro dia 4 crimes dolosos contra a vida que era competência do tribunal do júri: homicídio, infanticídio, induzimento de suicídio e aborto. Até um momento desse. Porque todo mundo dizia que, olha, foi feminicídio. Não existia um crime autônomo de feminicídio. O crime existia com uma qualificadora dentro do crime de homicídio, chamada feminicídio. Aí é a qualificadora feminicídio. Mas hoje tem um crime autônomo de feminicídio. Agora vem, eu concordo com Vossa Excelência, não é nem meu constituído, porque ele não achou nada dele. Mas eu concordo que quando o Ministério Público traga um processo, muitas vezes até arquivado, muitas vezes até absolvido, e traga para os jurados, é sim para induzir a decisão do jurado. É sim. É sim. E Vossa Excelência não estão julgando aqui o crime de roubo de fulano de ciclano. Para induzir, sim. Ah, não é para induzir, por detrás. Vossa Excelência, eu fiz o seguinte. Justamente, fiquei ali calado, se os outros me atrapalharam, eu não disse uma palavra, justamente, eu não dou a parte para parte nenhuma, mas também não atrapalho. Não atrapalho. Portanto, eu não estou concedendo uma parte. Se o juiz quiser, aí sim, eu tenho que me obedecer. Mas eu não me atrapalhei, porque Vossa Excelência sabe disso, que o senhor até disse. Ah, quando eles vierem aqui, eu vou fazer o que acontecer, pedir a parte. Mas eu não pedi. E não peço porque eu acho que não deve pedir, porque eu concordo com o senhor. O raciocínio, pode tirar o raciocínio. E eu agradeço, Vossa Excelência. Eu até concordo que o promotor pode trazer aquilo ali, porque ele juntou aquilo ali, muito tempo. E as defesas teve acesso e não contestaram. Eu concordo com o senhor. Agora, utilizar para induzir os jurados, os juízes dessa causa, aí não. Mas não tinha nada de impedimento para ser usado. Eu concordo. Qualquer documento que você vai usar, colocando 3 dias antes, com a ciência da outra parte, ok. Você pode trazer até coisa de jornal de outro caso. Pode. Vossa Excelência, olha, quando teve, o Tiago foi para casa, não é nem para a casa dele, para a casa do Tiago não, é da sogra. Essas pessoas que vieram aqui todinha, foram lá, não foi negócio de pegar na mão dele e dizer, ô Tiago, como é que tá? Foram lá, foi para linchar o rapaz, é tanto que quebrar a moto do outro. Não foi lá para botar na mão, não. Aqui o próprio Alan disse, só sai daí quando a polícia chegar, porque nós vamos ficar aqui. Se você não tivesse lá dentro da casa, te pegasse fora, você não estaria hoje aqui. Aí ele, não, são violentos. Não estou dizendo com a família da vítima, não. Estou dizendo com os amigos.
Vossa Excelência, uma coisa que tem que trazer é uma coisa. O Beto, e é aquele rapaz que está ali, Malbert, em algum momento dele nessa briga, aí aparece, ele atirou. Nenhum momento. E eu vou mostrar para Vossa Excelência que ele não atirou. O rapaz foi atirado? Foi. Eu vou contar aqui um caso com o Júlio, Vossa Excelência aí, que é o seguinte. Parecido com esse, uma briga generalizada, pessoal de uma parte e outra de outra. E lá um morre. Com tiro também. Um morre. Aí pegaram os que identificaram dessa parte e o acusaram de homicídio. 4 pessoas. As defesas conseguiu a liberdade dessas pessoas. E o processo andou. E Vossa Excelência, pasme. Lá, um é pego com a arma. Um da outra parte. Um da parte dos brigão. Adivinha? Quando fizeram a balística, de quem era a arma? Os amigos do cara que morreu. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas pode acontecer, porque a briga generalizada pode acontecer. Lá em Teresina, lá no bairro de Seu, o cara disse: vamos matar fulano. Vamos. Eu entro em luta para jogar com ele, tu chega aqui. E o cara entrou. Caiu no chão, tal. E o cara que veio matar, morreu 2. Morreu outro. O amigo morreu que estava no barco. Na briga, rolando. Por isso que eu estou dizendo que aqui não estou botando isso que aconteceu, mas pode ter acontecido. Lá era uma briga generalizada. Isso tem dúvida sobre isso? Não. Todas as testemunhas disseram que era uma briga generalizada. Todo mundo briga. Garrafa, o senhor falou uma palavra que ele dizia, era voando garrafa para todo lado. Briga generalizada, Vossa Excelência. E aí, e é por isso que eu digo que a testemunha família não tem essa credibilidade. E eu vou mostrar. Vossa Excelência, eu só estou até agora só. Toda testemunha, ele tem o direito de se retratar. Agora não pode é você pegar o testemunho dela e mandar retratar. Aí não. Ele tem que falar o que ele sabe. Aqui foi o caso do Alan. Aqui eu vi também, meio cruel para Tiago, se fosse o caso de pedir a condenação dele. Sem dar direito de defesa, porque é o maior número. Não, é o contrário. Eles eram 3 e os outros eram não sei quantos. Todos que vieram aqui estavam na briga. Inclusive o seu Ivanildo. O seu Ivanildo foi a única pessoa que falou a verdade. Quer dizer que as outras testemunhas de acusação mentiram. Mentiram? Agora, Vossa Excelência, isso aí eu estou discordando, é da defesa do Tiago, dizer que a testemunha Ivanildo falou a verdade, não sei o quê. A verdade em relação ao cliente dele, mas em relação ao meu cliente ele não falou a verdade, que eu vou mostrar aqui não. E ele não podia falar outra coisa, porque em nenhum momento o seu cliente tem alguma passagem que ela tirou de dinheiro. Mas dizer que o Evanildo falou a verdade num todo, não. E eu vou mostrar que não. Ter sido ouvido por videoconferência, é que eu estou
Aqui eu não estou questionando o Ministério Público, estou questionando a defesa do Tiago. Seu ouvido, eu acho que é muito. Ele está certo. Se não deve, tem que vir para cá. Mas uma pessoa que está muito longe, tem trabalho. Santa Catarina, quantos dias? Quando chegasse lá, não tinha mais um emprego. O que é que tem de ouvir por videoconferência? Vocês não viram ele? Ainda hoje estão vendo ele ali. O outro está lá. Não tem nada. Eu acho que o Tiago foi um certo. Quem não deve, não tem, está aqui. Mas os outros têm uns empregos. Mas foi ouvido. Inclusive, foi feita pergunta para os dois, pelos jurados. E eles responderam. Portanto, Vossa Excelência, passando essa fase, eu agora, doutor promotor, eu vou distribuir, doutor promotor, eu vou distribuir aqui, isso aqui está nos autos. Está nos autos. Eu vou distribuir para os jurados e depois eu vou ver. Eu vou dizer quem é Beto aqui. Eu não tenho negócio. Eu não sei negócio assim, não tem nada. Beto, Vossa Excelência, essa pessoa, eu quero que todo mundo veja. Beto é essa pessoa de chapéu preto, calça, camisa branca, bermuda, preto. Vossa Excelência, segundo o Ministério Público, segundo o que mostrou aqui, o Beto agora vocês viram o Beto aí? Todo mundo viu o Beto? Hein? Não pode responder não. Eu estou olhando se viu. Agora eu vou mostrar outro. Que aqui é aquele vídeo que o doutor passou até lento. Mas aqui eles tiraram. Aqui eles tiraram uma. Vocês lembram da testemunha Ivanildo? Agora, vocês viram o Beto. Ele disse, Ivanildo disse aqui, que na frente desse rapaz, está vindo, ok, esse de azul aqui. E quem matou essa pessoa que está aqui? Essa pessoa está até de costa. Que é o Beto. A roupa parece, mas está até de costa. No momento do que estou gritando. Essa pessoa que ele disse é essa pessoa de aqui. O que ele falou foi lá e mostrou essa pessoa bem aqui, ó. Ele está de costa. Ele está de costa para a vítima. A pessoa que ele disse que é o atirador é esse aqui. A vítima está bem aqui, ó. Aqui esse de azul. Ele está de costa. Eu quero que vocês apresentem. Vejam direito. Aqui, essa pessoa aqui foi quem viu tudo. Essa pessoa aqui. Mas infelizmente não foi chamada. Aqui está o rapaz aqui, esse de azul, que morreu. Este aqui é quem está dizendo que atirou, que é o Beto. Ele está de costa. Dá uma olhada. Ele está de costa. Olha direitinho. Não, é esse aqui. De branco. Está de costa. Olha aqui, a vítima está bem aqui. E o
é esse? Ele está de costa. Está de costa. Ele está de costa. Na hora de gritar, tiro, tiro, rapaz, está de costa para a vítima. Agora, Vossa Excelência, eu vou partir para mostrar depoimentos eu não vou pegar depoimento de pessoas que não esteve aqui, não. Eu vi o depoimento do seu Valdec, foi coerente. Ele entrou na briga, brigaram lá, tal, ele falou, não negou, mas na hora do tiro não estava mais nem lá. Ele não botou a arma na mão de ninguém. Não viu quem atirou. Apesar de que tem a condenação que saiu, não precisa nem uma criança estar sabendo disso, mas ele não trouxe historinha da carochinha. Muito menos o irmão dele, o seu Márcio. Agora, Vossa Excelência, eu só preciso ver as contradições que tem nesse processo. Aqui eu tenho um depoimento que eu chamei muita atenção de uma pessoa chamada Antônio Jaderson dos Santos. Olha o que é que ele diz. Que o depoente é amigo de Edson, o qual foi vítima de homicídio no dia de ontem, no Novo Horizonte, nesta cidade de Camaçari. Que o depoente não se encontrava no local onde ocorreu o crime, que vitimou Edson. Porém, o depoente tomou conhecimento que no local houve uma briga generalizada. Escuta isso aqui. Quase todos falaram isso, dessa briga. E que Tiago e Gêmeos brigavam com Marcinho, Marcinho, seu Márcio, e Dequinho, ele aí. Ele não negou que teve essa briga. O senhor Dequinho não negou que teve a briga. Durante a briga, Tiercio interviu e por conta disso Tiago teria passado uma arma para Gêmeos. Olha as contradições aí para Gêmeos. Que durante a confusão Gêmeos atirou em Erickson, que Gêmeos é conhecido como Rabicó. Que o depoente soube que após a briga com a vítima já caída no chão, a pessoa de Tiago ainda teria chutado a cabeça de Erickson. Que Tiago, isso ninguém viu esse chute, Vossa Excelência. E eu tive cuidado, e o senhor, com toda honestidade, disse: olha, eu só tenho um laudo, tenho um tiro, não tem esse chute. Porque não tem um laudo. A não ser que esse médico não tem isso no laudo. Que Tiago e Edson se conhecia, porque Tiago sempre estava frequentando Novo Horizonte, né? Que o motivo da briga entre Tiago e o depoente não sabe dizer. Vossa Excelência, olha uma coisa aqui que é muito interessante. Não tem uma testemunha aqui e o Ministério Público ele sabe disso, que ele não tem uma testemunha que sabe o motivo da briga. E apesar de que eu aqui não perguntei o motivo da briga, porque o juiz de direito já perguntava, para não ficar perguntando a mesma coisa. Ele já perguntou, todos eles disseram que não sabem o motivo. Isso é interessante. Aí esse Antônio Jardim, isso foi no dia
11h15 do dia 13. 11h55. No dia 28 do mesmo mês, ele foi chamado lá de novo. Que o depoimento já foi ouvido nessa delegacia no dia tal, e no seu primeiro depoimento, disse que quem efetuou o disparo contra seu amigo foi Jânio, mas se equivocou. E hoje veio dar um novo depoimento, corrigindo que foi Beto, e não Jeto, que efetuou os disparos de arma de fogo. Salienta também que não estava no local do crime, no momento do homicídio, mas antes do fato acontecer, e que pode afirmar que os três estavam no local do crime. E saber que Jamas, Rabicó e Beto e Tiago ressalta também que a informação que Beto efetuou o disparo, o depoente soube de amigos dessa informação, sendo que esses amigos já prestaram depoimento, todos que estão aqui, todos. Mas o que me interessa é o depoimento, esse me interessa, do senhor Ivanildo. Se eu não tiver muito tempo, de passar o do Alain, o senhor Ivanildo disse aqui, na frente de Vossa Excelência, que em momento algum, e ele disse lá, momento algum, ele só diz a briga, não diz o início da briga. Aqui, só diz que agrediram a vítima. Mas lá no depoimento de instrução, eu não quis causar mais polêmica do que já estava, porque só ia perder tempo. Hoje em dia, graças a Deus, fica tudo filmado. Ele diz o seguinte: uma briga entre Márcio e Valdec, quando o Quinho foi separado. Isso não resta dúvida. E o rapaz que morreu veio separar. Só que nesse separo, aí teve, neste momento, o Tiago tinha puxado a arma. Nós separamos neste caso. Começou outra briga. Nesta hora a arma não estava mais com o Tiago. Rabicó querendo pegar a arma na pochete. Aí Beto atirou. Ora, como é que pode? A arma estava com o Tiago. Quando pensa que não, essa arma já está com o Rabicó e depois já está com o Beto. Tudo não briga. Tudo não briga. Aqui faz como eu fui fazer uma defesa do cara, que eu não tinha experiência não. Fui falar com ele um dia antes, explicando ele que ele matou o irmão. Aí lá, aqui é a mesma coisa. E o juiz gozou na cara dele. Ele disse: toma, vai tu largar de cerveja. Ele disse que o irmão dele, realmente, o irmão dele veio com um facão para matar ele. Ele estava cortando um frango, aí pegou e matou o cara. Ele subiu lá no presídio e os outros disseram: não vai dizer que está embriagado. Aí o juiz disse: quer dizer que você parou a briga, bebeu primeiro e depois. E aqui como está? A arma, segundo ele aí, disse que estava com o Tiago. Ele aqui disse que não teve briga antes do rapaz chegar, da vítima chegar. Ele disse aqui, Vossa Excelência ouviram. E eu quero, agora eu vou começar a passar. É a testemunha Ivanildo, no minuto 2 e 20. Não é do julgamento do Ivanildo. 2 e 20. Eu só tenho mais 12. Só? Meu Deus. Não, eu vou
vou para as teses defensivas. Mas eu vou ler aqui, só faltam 12 minutos. O que é que Ivanildo diz? Que estava presente no local do fato, pois mora naquela rua, e estava bebendo com os amigos. Bebendo! Ivanildo, tu estava bebendo. Bebendo na rua, e estava bebendo com os amigos. Está aqui. Inclusive que Tiago também estava lá com mais 2 indivíduos. Isso ninguém se discute. Que o depoente e seus amigos estavam mais afastados de onde aconteceu o tumulto, mais que os mesmos até tentaram apaziguar a situação. Que a discussão começou quando Tiago começou a gritar, falando que só ia sossegar quando aparecesse quem mexeu com Rabicó. E o depoente não sabe se bateram ou tombaram em Rabicó. Isso aqui tudo é mentira hoje. Tudo é mentira. Que esse terceiro indivíduo era quem portava a arma. Olha, quem portava a arma. Que na hora em que abriu a roda para a discussão, o depoente teve a percepção que alguém passou a arma para o indivíduo e ele colocou rapidamente na bermuda. Aqui hoje não, foi. O cara chegou e puxou a arma da pochete. Que Rabicó é forte, altura e tal. Aqui o tempo meu está curto. Aqui eu só estou mostrando que aqui ele nunca bebeu. E ele aqui disse que nem bebia, está aqui bebendo. Pois pronto, eu tenho pouco tempo. A dúvida aqui para os jurados que teve uma confusão tumultuada, todo testemunho falou. Pois Vossa Excelência, aqui eu entendo que nesse caso teve um crime lá e todos tinham que estar respondendo, menos a vítima fatal, claro que não. O crime aqui foi um crime de rixa. Isso tem, aqui não é aquela rixa que, o fulano de tal quer a rixa comigo, não. Rixa aqui no direito penal é uma briga generalizada entre várias pessoas, o que aconteceu aqui. Portanto, Vossa Excelência, isso houve um crime de rixa. Não é que ninguém era rixado com ninguém, não. Crime de rixa é isso, é uma briga generalizada. O crime pode ser desclassificado para o crime de rixa, pois não restou individualização da ação de um grupo de contentores, richeiros. A desclassificação para o crime de rixa, no caso rixa qualificado pela lesão corporal grave, e no caso desse caso foi pelo resultado morto. Teve uma rixa lá, pelo resultado morto, várias pessoas brigando, né? Isso é artigo 137, eu não tenho muito tempo, e eu vou torcer para o doutor vir para a regra. Vossa Excelência, aqui também, aqui nós temos uma jurisprudência que não sabe. Ele está sendo acusado, porque a regra, tem quantos minutos? A regra é homicídio civil. Toda legislação, o caput é a regra. Os incisos, isso aí é as exceções. Mas infelizmente o Ministério Público, todo homicídio é qualificado. E aqui ele botou 4 qualificadoras nele. E eu vou dizer que não existem essas qualificadoras. Motivo fútil. Em caso de briga generalizada com agressões recíprocas, a qualificadora do motivo fútil é afastada. Teve ou não teve? A jurisprudência entende que o conflito prévio
a animosidade e os danos exaltados de ambas as partes retiram o caráter de extrema insignificância e desproporção que define o motivo fútil. Aqui eu tenho várias jurisprudências, não tenho mais tempo, mas isso não é fútil. Tinha uma briga generalizada? Tinha ou não tinha? Vocês só têm que olhar fato. Portanto, aqui não se há de falar em motivo fútil. Não tenho muito tempo, que eu sempre digo que é pouco tempo. Meio cruel, Vossa Excelência. E aqui, a jurisprudência diz o seguinte: um único disparo que resulta, até o que eu estou falando isso, um único disparo que resulta em morte instantânea não caracteriza a qualificadora do meio cruel. Para que essa qualificadora seja aplicada, é exigido o dolo específico de causar sofrimento desnecessário e atroz à vida. Não há de se falar em meio cruel, neste caso. Portanto, tem que ter a intenção de maldade. Tem que ter a intenção de maldade. E neste caso, um único disparo, até a jurisprudência, o doutor sabe disso, que vários golpes, se não teve a intenção de causar maior sofrimento à vítima, não caracteriza. Várias facadas, não caracteriza. E neste caso, o único golpe não se caracteriza o meio cruel. Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vida. Ora, você, como é que pode ter um recurso que dificultou a defesa da vida se estava uma briga entre Dequinho e Gêmeos? E aí, a vítima sai lá do local dele, ou apartar, ou entrou na briga, porque ele entrou em luta corporal depois, não sei se fizeram com ele, entrou em luta corporal, não há de falar em recurso que dificultou a defesa, porque ele entrou na briga também. Portanto, não há essa qualificadora. Portanto, essa qualificadora tem que ser decotada. Por quê? Tem que ser a surpresa. Se eu estou na briga, numa briga, eu devo pensar que pode acontecer qualquer coisa de errado comigo. Eu não estou na surpresa. É diferente de eu chegar para você, sou seu amigo, não tem nenhuma desconfiança, e chamo para ir, rapaz, vamos ali tomar um cigarro, pegar um cigarro, e aí chego lá e te mato. Você não desconfiava que você ia fazer isso. Mas aqui, animosidade, conflito prévio, agressões mútuas, descaracteriza o recurso que dificultou a defesa da vida. Portanto, Vossa Excelência, cadê a aquisitação aí? Vocês têm ela aí? Aqui. Pode? Vou ver se eu faço. Esse é outro. Esquisito aqui em relação ao mal. A materialidade. É no dia 2 de outubro, se o rapaz recebeu um tiro. Aqui não está dizendo quem foi. Aí, Vossa Excelência, eu digo que sim. O acusado de Aragão do Santo foi o autor do disparo. Vossa Excelência, apesar de ter testemunha interessada, disse depois, porque antes disseram que foi o Gêmeos, aqui não tem a prova que foi. Não tem a prova que ele disparou. Ele não estava nem na briga. Vossa Excelência disse que não. Se passar disso aí, o segundo quesito que é genérico, Vossa Excelência absolve o Beto? Sim. Aí aqui tem um quesito, que esse quesito está inserido, eu penso que é esse aqui, está inserido na ausência de dolo de matar. Esse está inserido nessa desclassificação para o crime de rixa. O crime foi rixa. Foi a briga tumultuada, porque isso está no Código Penal. A qualificadora do meio do motivo fútil. Foi uma briga generalizada, não tem sentido a futilidade. Se você discute com uma pessoa
de palavra já tira a futilidade. Eu vou dizer um caso. Eu chego para você, rapaz, me dá um cigarro. Aí tu diz, rapaz, eu não tenho nada. Aí eu começo a te esculhambar e tudo. Aí eu vou te matar. Eu te matei por causa de cigarro, não. Matei pelas ofensas. E lá estava, era uma briga. A qualificadora do emprego de meio cruel. O crime foi cometido com emprego de meio cruel, consistente em, mesmo após a vítima ter sido ferida pelo disparo de arma de fogo, já está caída ao chão, ter sido agredida com chute. O próprio Ministério Público está pedindo o decóte dessa qualificadora, porque, segundo o Ministério Público, ele atirou e foi embora. Ele não participou do chute. O próprio Ministério Público está pedindo, decotando essa qualificadora. Qualificadora que recurso que dificultou a defesa da vida. Olha, você, nem o número de participantes de uma briga, se não tem mais, então essa qualificadora não é por isso que vai ter. E nesse caso, um lado tinha até menos, um lado da vítima tinha mais. Portanto, essa qualificadora não existe. E Vossa Excelência, eu vim aqui para falar mais tempo, mas infelizmente meu tempo acabou. Não cheguei nem a mostrar o que eu mostrei superficial, a mentira da testemunha. Não estou aqui agredindo o senhor Ivanildo, mas o senhor Ivanildo, eu até reconheço que ele quer a condenação, é tanto que está aí do lado da família até hoje, e todas as testemunhas que vieram aqui quer a condenação. Testemunha não pode ser parcial. Testemunha não pode ser parcial. Se ela é parcial, está contaminada. E Vossa Excelência tem que julgar. Não é somente o que a testemunha falou de verdade. E Vossa Excelência, o ônus da prova é da acusação. E em dúvida pro réu. Na dúvida pro réu. E eu acho que ele vem. Eu quero que o senhor venha. E meu muito obrigado.